uma passagem que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 16 ao 24. Diz assim: E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos agora que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: Está morta a criança? E eles disseram: Sim, está morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e ele comeu. E disseram-lhe seus servos: Mas o que é isto que fizeste? Pela criança jejuaste, choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora a criança está morta. Por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Eu escolhi, da verdade, estava lendo, e é claro que dentro desse texto a gente já ouviu várias mensagens, dá para discorrer sobre outros aspectos, mas no momento que nós estamos vivendo, o que me chamou a atenção nesse texto é como que nós podemos lidar com as nossas perdas, já que todos nós estamos perdendo algo. E no decorrer das nossas vidas, é normal nos depararmos com muitas perdas, e não apenas uma. Não é porque hoje nós estamos na pandemia que hoje eu perdi. O decorrer da vida, nós nos deparamos com perdas. E superar uma perda é um processo que todas as pessoas enfrentarão, seja na pandemia ou não. Todos nós vamos ter que enfrentar e superar perdas, mais cedo ou mais tarde, porque isso faz parte da vida. Agora, o problema surge quando nós resistimos a aceitar que a vida contém perdas e que isso é inevitável. Então, experimentar uma perda é complicado porque a gente se sente indefeso, acontece dentro de nós uma instabilidade emocional muito grande. E esse processo é um processo que ele requer o seu próprio tempo. É por isso que nós só pioramos a nossa situação quando nós nos comparamos ou quando nos comparam com a experiência de outras pessoas. É muito ruim comparação é muito injusto, porque por mais que eu me compare nessa pandemia com uma pessoa que fez vários cursos online, para uma pessoa que cresceu na pandemia, para uma pessoa que conseguiu se reinventar na pandemia e ela está melhor do que antes, e eu olho para mim e eu não estou conseguindo dar conta do meu dia. E eu me comparo, eu me sinto um fracasso. Eu sinto que eu não estou conseguindo, eu me comparo com o outro e eu falo, eu não estou conseguindo. E isso me deixa pior em meio a uma situação que já é difícil. Mas quando eu comparo alguém comigo, quando eu me comparo com o outro, eu estou sendo muito injusta. Porque por mais que todos nós passamos por perdas e por mais que todos nós estamos no mesmo bar, nós estamos no mesmo mar, mas cada um tem a sua singularidade, a sua história. Tem até uma frase interessante que eu vi e que eu achei, eu gostei da interpretação. Que às vezes a gente usa o termo, nós estamos todos no mesmo barco, nós estamos todos no mesmo barco. Mas se a gente for analisar direito, nós estamos todos no mesmo mar, que é o mar da vida. Todos nós estamos no mesmo mar, que é o mar da vida. Mas o barco, ele é diferente para cada um. Tem uns barcos que têm mais estrutura, tem outros barquinhos mais preparados, tem uns outros barquinhos muito precários.
E as ondas estão batendo, mas os barcos, às vezes, eles não são os mesmos. O mar é para todos, mas os barcos, às vezes, eles têm uma estrutura diferente. Então, quando a gente se compara com alguém, nós somos injustos porque aquela pessoa não vive a realidade que eu vivo, ela não tem a história que eu tenho, não tem os recursos emocionais que eu tenho, ela não tem a construção de vida, ela não foi ensinada da forma que eu fui. Então, eu estou me comparando com outro que não tem nada a ver comigo, por mais que tenha a mesma idade e por mais que esteja vivendo a pandemia ao meu lado. Então, a comparação, ela é injusta. E o que eu acho interessante nesse texto é que Davi, ele passa por um processo também de perda, que é um processo de luto. Mas o que a gente percebe que esse processo lento e doloroso, porque o processo de perda, ele é um processo lento, essa questão de que no outro dia levanta a cabeça e vamos, toca, esquece, isso adoece, isso não faz bem, isso não é o processo natural das coisas, o processo é lento, até elaborar tudo, isso vai um tempo, e cada um no seu tempo também. Mas é interessante que esse processo, justamente por ele ser lento, isso nos permite uma pausa para reflexão, coisa que no dia a dia frenético nós não temos tempo. E por muitas vezes, por mais que seja difícil reconhecer isso, é nesse momento que a gente consegue desenvolver uma nova forma de enxergar a vida. E com Davi não foi diferente. Ele conseguiu extrair alguns aprendizados em meio a uma fase amarga, que foi um processo. Não foi só uma questão ali do momento da morte da criança. Foi todo o processo, consequência ali, os irmãos já conhecem a história, decorrente do seu pecado, que aconteceu aquela gravidez. Então, foi todo um processo. E eu percebo algumas atitudes, algumas formas que Davi agiu, que ajudaram ele a passar por esse processo e que podem também nos ajudar a passar pelos nossos processos de perda e sair dele. E a primeira lição que eu aprendo aqui, com essa experiência do rei Davi, é, para nós, organize a sua vida estabelecendo prioridades. Nós estamos num momento de pandemia e nós temos muitas necessidades, não é uma só, nós temos múltiplas necessidades. Mas nós devemos organizar a nossa vida estabelecendo prioridades. E a gente percebe no texto que nós acabamos de ler, que Davi estabelece. Ele fala, olha, meu filho está gravemente doente, eu não posso sair a peleja enquanto isso não se resolver. Naquele momento, o exército estava sob o comando do general, seu general Joabe estava ali em batalha contra os amonitas, uma batalha travada, e uma batalha que requeria ali a presença do rei, porque já estava se prolongando por muito tempo. Mas Davi, ele pede paciência e calma, ele fala, agora não dá, porque eu tenho uma prioridade aqui agora, eu não posso sair daqui agora, eu preciso resolver primeiro essa situação. Se Davi talvez agisse de uma forma, olha, eu preciso ir porque eu sou o rei, e eu que tenho que resolver essa situação, se eu não for, eles vão perder. E às vezes a gente passa por momentos na nossa vida que é difícil a gente tomar uma decisão, porque a gente fala, eu preciso ir porque só eu posso resolver. E a gente cai nessa ilusão, nessa fantasia de que se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Ou então, que se alguém fizer, não vai fazer como a gente faz. E a gente tem esse sentimento de onipotência e a gente acha que a gente vai dar conta de tudo. Então, eu estou com algo muito importante aqui para fazer, mas eu falo, eu que tenho que ir, porque se eu não for, quem vai fazer? E aí nós caímos num sentimento de onipotência que vai nos desgastando, como se somente nós pudéssemos resolver tudo. E ele fala, não, agora eu não vou, tem gente capacitada lá, eu vou orientar essas pessoas, as pessoas vão fazer o que tem que ser feito, porque por enquanto eu tenho que ficar aqui. E quantas vezes nós nos perdemos em meio a tantos papéis e tantas atividades que nós esquecemos de priorizar aquilo que é mais importante, como se a gente fosse o salvador da pátria. E nós temos que tomar esse cuidado, porque nós não podemos cair no ativismo de fazer tantas coisas e perder o bem mais precioso que Deus nos concedeu. E hoje falando aqui da nossa família, que é a nossa família. E falando um pouco de Jesus, que eu estou falando de Davi, mas a gente sempre tem que falar de Jesus, né? É tão bom falar de Jesus. Trazendo isso para Jesus,
Jesus nos dá um exemplo claro que ele tinha um chamado que só ele poderia. É ele que tinha que morrer na cruz. Esse aí eu não poderia fazer por ele, ninguém poderia fazer. Jesus tinha um chamado, ele tinha um propósito, ele veio aqui para uma finalidade, um ministério, algo grandioso para realizar. Mas o que eu acho interessante em Jesus e que ele nos ensina, e é muito lindo, que antes de finalizar essa obra na terra, se entregando naquela cruz, antes dele expirar, dele entregar o seu espírito, porque ele que entregou, foi ele que se entregou, antes dele entregar o seu espírito, ele percebe que ele tinha algo para fazer. Ele estava lá na cruz, mas ele percebe que ele tinha uma coisinha para fazer antes de entregar o seu espírito. Então ele olha para sua mãe, ele olha para João e ele diz assim: olha, eis aí a tua mãe. E ele olha para ela e ele fala: mulher, eis aí o teu filho, se referindo a João. E para ela e para ele diz: eis aí a tua mãe. Jesus tinha uma obra redentora para se preocupar. Ele tinha mais que se preocupar. Ele tinha que salvar a humanidade, ele tinha que nos redimir, ele tinha que nos reconciliar com Deus. Mas espera aí. Antes dele entregar o seu espírito, ele tem uma preocupação. Eu já vou concluir a minha obra aqui, porque eu vim fazer. Mas eu não posso deixar minha mãe desamparada. Poxa, como assim? Jesus tinha uma obra grandiosa para realizar. Mas eu tenho que deixar alguém cuidando da minha mãe. Isso aqui é muito importante também. João, capítulo 19, do versículo 25 ao 27, diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Aí ele levou ela para sua casa para cuidar, porque Jesus deixou essa responsabilidade. Você cuida dela e você cuida dele, e um vai cuidar do outro. Porque agora eu estou indo embora, mas eu preciso deixar vocês amparados. Olha a preocupação de Jesus. Ele poderia usar a expressão: enquanto eu faço a obra do Pai, eu não preciso me preocupar. Alguém vai cuidar dos meus. Eu vim aqui para morrer na cruz. Meu negócio é morrer na cruz. O Pai vai cuidar dos meus. E ele não agiu dessa forma. Ele tinha uma obra gloriosa, mais nobre do que todas as causas que nós temos aqui hoje, que são nobres, mas definitiva. E ele para, e ele olha, e ele se preocupa em deixar a sua família amparada. E eu fico preocupada hoje com alguns conceitos que muitos cristãos têm sobre o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não é desempenho. O reino de Deus, ele é fazer o que tem que ser feito. Ele não é desempenho. É fazer o que tem que ser feito. Eu gosto da passagem de Mateus, capítulo 10, do versículo 41, 42, que diz assim: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe galardão de justo. Quem tiver dado um copo de água sequer fria a um dos meus pequeninos, de modo algum vai perder o seu galardão. Então, o que eu acho bonito nessa passagem aqui é que Jesus fala assim: olha, cada um faz a sua parte no que tem que ser feito. Se a sua parte é receber o profeta e amparar ele, faça isso. Se a sua parte é ser o profeta, faça isso. Agora, se a sua parte é dar o copo de água para o profeta, faça isso. Porque o reino de Deus, ele é fazer o que tem que ser feito. E a gente, às vezes, se preocupa em impressionar Deus com o nosso desempenho. E nessa tentativa de impressionar Deus, a gente está perdendo coisas muito importantes que o próprio Jesus nos mostrou que são importantíssimas e que não podem ser deixadas para trás. É muito triste algumas lamentações que a gente escuta do tipo: meus filhos me atrapalham de fazer a obra de Deus. Só cuido deles o dia inteiro. Não tenho tempo para fazer a obra de Deus. Oi? Ou então, essa minha mãe idosa está me atrapalhando de fazer a obra, eu fico o dia todo cuidando dela. Oi? Que obra? Eles são a obra de Deus. Os teus filhos são a obra de Deus. Os teus pais idosos são a obra de Deus. O reino de Deus é esse aí.
O reino de Deus está aí, nas pessoas, nas relações, no dia a dia. O reino de Deus se faz no dia a dia, na nossa família. E Davi entendeu isso. Quando ele toma uma postura, nesse momento eu preciso parar tudo e priorizar essa situação aqui dentro de casa. E aí eu faço uma pergunta para você, e o que você precisa priorizar nessa noite? É impressionante como nós fugimos de nós mesmos, nos escondendo atrás de um papel social ou de uma atividade. Mas de Jesus ninguém se esconde. Jesus é expert nisso. Quando a mulher samaritana chegando nele, chegando, mostrando todo o seu conhecimento teológico, falando de Jacó, mostrando que sabe, que coisa linda, Jesus então só diz assim para ela, vai chamar o teu marido. Ah, foi profundo. Porque, em outras palavras, Jesus trouxe para aquela mulher o seguinte, belo seu discurso, bonito, mas tem outras prioridades aí que você precisa enfrentar. Belo seu discurso, teológico, religioso, mas tem situação aí para resolver, situação que não se resolve sozinhas. E muitas vezes essas situações estão dentro de casa. Então, a primeira lição, priorize aquilo que é prioridade. Organize a sua vida estabelecendo prioridades. Segunda lição que eu tiro de muito interessante nessa passagem também, e isso eu trago para mim, trago para nós, seja verdadeiro com seus sentimentos e suas emoções. Seja transparente. Davi se prostrou, jejuou, orou, chorou por essa causa, mesmo sendo rei, ocupando uma alta posição, aliás, a mais alta. Ele não se preocupou em demonstrar os seus sentimentos, suas emoções, suas lágrimas. Ele não se preocupou em demonstrar suas dores. Então, reconhecer os tempos e saber vivê-los é saúde emocional. Sentir dor não é errado. Errado é quando você tem motivos para se alegrar e não faz. E quando você tem motivos para lamentar e chorar e você fica dando risada. É igual aqueles que contam piada no velório. É uma insanidade. Isso não é. Essa questão de, olha, tá difícil, mas eu vou contar piada, eu tô muito triste, mas isso daí é uma insanidade. Isso é um processo de negação da realidade. É uma tentativa de fugir, de negar, de fugir da realidade, porém que traz um desequilíbrio muito grande psicoemocional e que não vai produzir cura, pelo contrário, produz adoecimento. Então, tudo bem passarmos por momentos difíceis, são ciclos, a Bíblia fala sobre ciclos. Vai passar, de alguma forma ou de outra, vai passar. Talvez não da forma que eu gostaria, talvez não da forma que você gostaria, mas vai passar. Mas eu preciso saber viver esse momento e encará-lo com realidade. Negar não vai resolver e põe em risco a construção de uma vida toda. É reconhecer e pedir graça para Deus e estratégia diante dessa situação. A Bíblia, ela é riquíssima em conselhos que nos ensinam a sermos honestos com o nosso momento de dor e com nossas emoções. João 11:35 tem um versículo lindo que diz: Jesus chorou. Nós não seguimos um homem que se divinizou, mas nós seguimos um Deus que se humanizou. E se esse Deus se humanizou, como nós não podemos reconhecer e trabalhar com a nossa humanidade? A cura só acontece quando nós enfrentamos a nossa realidade, quando nós entendemos a nossa humanidade. Um Deus que se humanizou. Só assim nós vamos conseguir superar. E esse superar não é negar, não é esquecer, não é viver alienado de uma situação tão difícil, tão forte, tão marcante, mas é o que a gente chama de viver apesar de. Viver apesar de. Então, seja sincero com o seu momento, seja transparente com o seu momento, aceite os seus sentimentos,
Acolha os seus sentimentos. Não tente viver uma vida dividida, alienada entre a realidade e uma utopia, achando que isso vai resolver. É enfrentando a realidade que nós vamos pedir graça e recursos a Deus para que nós tenhamos estratégia para atravessar. Só vai ter estratégias quem reconhecer a sua realidade. E esse é o momento. Terceira lição, para nós já caminharmos aqui para o final. Nós não conseguimos nos proteger de novas perdas. Eu sei que nós perdemos muito, tem pessoas que perderam muito mais. Como eu falei, o mar é para todos, mas os barquinhos são diferentes. Então, tem pessoas que estão acumulando muito mais perdas. De alguma forma ou de outra, todos têm alguma coisa que nós estamos perdendo, seja liberdade, seja qualquer coisa. Mas nós não conseguimos nos proteger das novas perdas. Nós precisamos recomeçar. E aqui é interessante, porque quando nós tentamos nos proteger de novas perdas, sem perceber, a gente só se afunda nelas. Por nós talvez termos sofrido perdas e passado por processos muito difíceis, a gente corre o risco de querer criar uma barreira de proteção e nos proteger de tudo para não sofrer mais. Protegendo-nos de tudo, criando um escudo para evitar o sofrimento, e a gente pensa, agora eu vou criar uma forma para que eu não possa sofrer. Só que tem um porém, quem se protege de tudo, se protege de tudo. Se protege do que é ruim, mas se protege também do que é bom. Quem se coloca numa redoma, quem se coloca aí numa vidraça, quem se envolve com uma armação de proteção invisível, ele acaba se protegendo de tudo. Ele se protege do que supostamente ele acha que é ruim, vai chegar até ele, mas se protege do que é bom também, porque não se relaciona mais, porque não se abre mais, porque não abre mais porque tem medo de ser ferido. Então a barreira ela é para tudo. A barreira ela não é para uma coisa só. Então, não é possível a gente viver assim, já que se nós nos distanciarmos com aquele medo da gente não querer perder de novo, a gente já está perdendo. A gente está perdendo tudo. Interessante nessa passagem é que Davi chega num ponto que ele está lutando, mas a criança morre. E Davi se levanta em meio à dor, toma banho, troca de roupa, vai ao templo e pede comida. Ele se permite recomeçar. E na nossa casa, na nossa vida, todos nós passamos por perdas. Perdas que parecem não nos permitir mais dar continuidade à nossa história. Até parece mesmo que a gente corre o risco de vegetar em vida. É respirar, eu não vivo, eu respiro. E talvez, e muitas coisas podem nos prender a isso, muitas. Talvez Davi fosse afligido pela culpa. Essa culpa é minha, fui eu que pequei, isso não era para ter acontecido, fui eu, é consequência do meu pecado. E quantos de nós não somos afligidos pela culpa? E a culpa consome, e a culpa nos faz vegetar em vida. Ela não nos permite viver, ela só nos permite respirar, e muito mal. Porque as ansiedades são tão grandes que às vezes nos falta o ar. E a culpa, por que eu não fui antes? Por que eu não levei antes? Por que eu não assinei esse contrato antes? Ou por que eu assinei e não deveria ter assinado? Eu tinha duas opções, por que eu escolhi essa? Por que eu não entendi? Por que eu não fui antes? Por que eu não fui depois? Por que eu não fui mais rápido? Por que eu não demorei? Por que fui eu? Se eu tivesse 1 milímetro, se eu tivesse agido... E a gente fica tentando encontrar respostas para aquilo que não tem resposta, para aquilo que a gente não tinha como saber. A gente não saberia das consequências, a gente não tinha noção do que poderia acontecer. Simplesmente a gente estava fazendo aquilo que a gente achava que era o certo, aquilo que na nossa concepção a gente achava que era o melhor. E talvez, infelizmente, não foi. Mas a gente pensava que estava fazendo bem. Então, a culpa, muitas vezes, ela nos impede de recomeçar e de levantar. Depois de um
processo de luta, depois de um processo de perda. Eu acredito que Davi passou por isso, porque ele deve ter falado, é o meu pecado, eu vou ficar aqui, bem feito para mim, eu só estou recebendo aquilo que eu plantei. E quantas vezes nós nos punimos a nós mesmos, quando o próprio Deus, ele nos perdoa. Então, cada um de nós tem algo que nos aflige também, seja culpa, seja o medo, seja qualquer um outro sentimento. Mas para cada um de nós, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Muitas coisas ruíram em meio desses momentos difíceis que nós estamos passando. Muitas coisas podem ter ruído em meio a esse caos na sua vida. Mas você não precisa derrubar o resto. Eu imagino que muita coisa caiu. Mas não precisa derrubar um pouquinho que ficou de pé. Muita coisa já se perdeu. Mas nós não precisamos perder o que restou. Ou nós aceitamos a graça e o perdão divino, é a graça, é o perdão divino, e superamos as nossas perdas, ou elas governarão os nossos dias e vão nos impedir de viver. E nós vamos desperdiçar essa misericórdia, essa bondade de Deus para nós, porque apesar de tudo, se você está aqui hoje me ouvindo, Deus não cortou o fio da sua existência. Se você está me ouvindo agora, é porque você está vivo. Apesar de tudo, apesar de. E Ele está te dando uma nova chance hoje. Então, se permita recomeçar. Apesar de. Apesar de 3 pontinhos. Porque quem preenche esse D é você. Apesar de o quê? Eu não sei. Você sabe o que aconteceu com você. E para a gente finalizar, enfrente o seu processo. Davi passou por tudo isso. Luta, dor, processo difícil. Mas depois veio Salomão. E a Bíblia diz que o Senhor o amou. Deixa eu ler aqui o versículo de novo. Então Davi consolou a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Salomão. E o Senhor o amou. E o Senhor o amou. Temos um Deus que sofre as nossas dores. Ele passa os nossos processos conosco. Os nossos quartos mais escuros, ele desce lá. Só que tem um porém, ele não nos deixa lá. E quando nós pensamos, agora chega, para mim, deu. Agora eu não quero mais criar expectativa com mais nada. Para eu não me frustrar, para eu não me machucar de novo, para mim chega. Aí Deus vem, nos entende, não se preocupe que Deus não vai te punir porque você pensou isso, que Deus vai descer a mão, que Deus entende, Deus acolhe, te ajuda, e depois ele vem e nos faz gerar Salomão, que simboliza um novo tempo. E Deus tem um novo tempo para você, apesar dele. E eu creio que Deus tem um novo tempo para você e para sua família. Eu creio na palavra. Eu creio na palavra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem. A alegria, ela vem pela manhã. Só que essa noite aqui é complicado. Porque talvez você possa falar assim, não vem não, porque essa noite, esse choro está durando muito tempo. É que a noite aqui não é no sentido de 8 horas, mais ou menos, que uns dormem 8, outros dormem 12, outros dormem 5. Não é no sentido de horas. Essa noite, ela quer dizer período. O choro pode durar um período, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem num novo tempo. E a noite, ela não é a mesma para todos. Cronologicamente, sim.
Então, se eu deixar o meu relógio aqui e você deixa o seu aí, a noite vai ser a mesma para nós. Isso cronologicamente, mas ninguém vive só de tempo cronológico. Nós vivemos de tempo emocional, de tempo espiritual. Nós vivemos, isso também faz parte do tempo. E o tempo emocional, ele não é o mesmo para todos. Porque, veja, quem trabalhou cansado, o dia inteiro trabalhou, chega à noite, cai na cama, desmaia, dorme que não vê nada. Parece que ele coloca o relógio para despertar às 6 horas e parece que deu 10 minutos o relógio já despertou. Ele fala, não é possível, acho que eu coloquei errado. Não, é porque já passou a noite mesmo. É diferente de quem tem insônia. Quem, por acaso, alguém que está nos ouvindo já teve insônia, sabe que você vê dar 1 hora, 1h01, 1h02, aí quando você acha que demorou, que amanheceu, é 1h05. Então, a questão emocional, como a gente lida com o tempo, não tem nada a ver com o tempo cronológico. Então, para quem está no momento de dor, o tempo ele é diferente. Então, essa noite que você talvez esteja passando, talvez o seu período é diferente do meu. Mas eu creio na palavra. Eu creio que o choro pode durar esse período, essa noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe, que o Senhor possa nos ajudar e nos dar graça para que possamos viver além das perdas. Que nós possamos viver com a graça de Jesus, apesar de um Deus que conhece a nossa humanidade, um Deus que se compadece, um Deus que se humanizou. É esse Deus que atravessa conosco e que ele é poderoso para nos ajudar a gerar o nosso Salomão. Amém? Deus abençoe